Boa tarde, turma. Na aula de hoje, a gente vai ver um pouco sobre solubilidade de compostos, tá? E também ver aqui alguns experimentos de solubilidades em compostos orgânicos. Bom, a solubilidade ela é uma prática muito importante dentro da química orgânica, porque ela é o princípio mais importante que dá suporte a as técnicas básicas que a gente principais, digamos assim, dentro do laboratório de química, que é a cristalização, a extração e a cromatografia, tá? Então, geralmente, a gente descreve as substâncias, né, como elas sendo solúveis ou insolúveis. A gente vai dizer que uma substância, um composto, um soluto é solúvel quando ele se dissolver em um solvente. E quando ele não se dissolve num solvente, a gente diz que ele é insolúvel, tá? Porém, essa descrição aqui, ela não é uma descrição precisa. Quando a gente quer ser mais preciso, a gente faz a determinação dessa solubilidade em termos da quantidade de soluto que se dissolve em uma determinada quantidade de solvente em uma determinada temperatura, que é o que a gente conhece como coeficiente de solubilidade, tá? Então, por exemplo, o colesterol, ele tem o seu coeficiente de solubilidade em água de 0,02 miligramas por ml. O que isso significa? Significa que em 1 ml do meu solvente, que no caso é água, apenas 0,002 miligramas do colesterol é solúvel, certo? Então, a cafeína em 1 ml de água é possível dissolver no máximo 22 miligramas do soluto cafeína. O ácido cítrico, em 1 ml de água, eu consigo solubilizar até no máximo 620 miligramas de ácido cítrico, certo? Então, assim, a gente consegue classificar a solubilidade em solúvel, insolúvel, mas também parcialmente solúvel. E quando a gente realiza os testes, a gente consegue visualizar isso. Por exemplo, vamos fazer um pequeno teste aqui, onde a gente vai utilizar 40 miligramas do soluto. Os solutos são esses três exemplos aqui, tá? Em 1 ml de solvente. Por exemplo, eu vou pegar 40 miligramas de colesterol e solubilizar em 1 ml de solvente. O que é que eu vou observar? Se eu sei que o meu coeficiente de solubilidade é 0,002, ou seja, em 1 ml apenas 0,002 miligramas de colesterol vai se dissolver, quando eu colocar 40 miligramas, quer dizer que essa quantidade vai se dissolver e o restante, que é 39,998, não vai se solubilizar. Então, eu vou ter uma situação parecida com essa daqui, onde o que solubilizou praticamente é impossível de observar. Então, eu vou dizer ali que eu tenho um soluto que é insolúvel naquele solvente, tá? Quando eu for fazer o teste com a cafeína, eu sei que 22 miligramas solubiliza em 1 ml, mas eu estou colocando 40 miligramas, ou seja, 22 miligramas vai solubilizar, mas um pouco menos da metade, né, não vai solubilizar. Então, eu vou dizer aqui que a cafeína em 1 miligramas, eu obtive um resultado de parcialmente solúvel, tá? Então, aqui você observa que você ainda tem um pouco do seu soluto que não está dissolvido no seu solvente. Então, seria essa primeira situação. Já no ácido cítrico, ele consegue, em 1 ml de água, solubilizar até 620 miligramas. E eu coloquei apenas 40 miligramas. Então, você vai observar que o ácido cítrico, a quantidade de soluto colocada, vai ser totalmente solúvel nessa quantidade de solvente, tá? Então, eu consigo classificar aqui os solutos em parcialmente soluto, solúvel e insolúvel. Quando a gente descreve a solubilidade de um líquido em um solvente,
Geralmente, a gente utiliza os termos miscíveis e immiscíveis. Miscíveis é quando você consegue ver que os dois líquidos se misturam, né? Interagem entre si. A gente observa a formação de uma única fase, uma mistura homogênea. Que é, por exemplo, aqui se eu misturar a água e o álcool etílico. Quando você mistura os dois, você vê imediatamente a formação de uma única fase. Porém, quando você mistura dois líquidos immiscíveis, como por exemplo água e dietiléter, que a gente tem aqui na figura B, a gente vê que uma pequena parte apenas vai ser solúvel, tá? Então, a gente vê aqui a formação de duas camadas, né? Mostrando aqui que os líquidos não são miscíveis, tá? Lógico que se você colocar uma gota do éter na água, em 1 ml de água, você não vai conseguir ver a formação de duas camadas, porque uma quantidade tão pequena, ela sim vai ser miscível. Mas se a gente colocar aqui em proporções iguais, você não vai conseguir diferenciar, ou você vai conseguir diferenciar a formação dessas duas camadas, tá? E verificar que a gente tem líquidos immiscíveis. Predição da solubilidade. Gente, não é fácil predizer se um soluto vai ser solúvel ou não em um determinado solvente, tá? Então, existem algumas diretrizes que a gente pode seguir, né? Alguns fatores que a gente observa que facilita a gente predizer. Mas até mesmo no laboratório, às vezes a gente precisa de alguns testes para poder descobrir a solubilidade de um soluto em um solvente, tá? A gente vai começar vendo primeiro as soluções em que o soluto e o solvente são moleculares, tá? E para isso, a gente vai lembrar dessa regrinha aqui que com certeza vocês já conhecem, e que é igual, dissolve, igual. O que isso quer dizer? Que um solvente polar, que é polar, vai dissolver compostos que são polares, enquanto que um solvente que for apolar vai dissolver compostos que são apolares, tá? Então, essa regrinha aqui é baseada nas forças intermoleculares, né? Nas interações entre as moléculas. Então, as moléculas polares, que têm a interação de polo, vão se interar com outras moléculas que tenham esse mesmo tipo de força intermolecular, tá? E as apolares da mesma forma, que aqui a gente identifica as forças de Van der Waals, as forças de Lorenz. Então, eles vão solubilizar, né, se dissolver em solventes que tenham esse mesmo tipo de força intermolecular. Então, a gente vai começar aqui a ver algumas das diretrizes, tá? Primeira delas é que todos os hidrocarbonetos são considerados apolares. Então, a gente tem aqui o hexano e o benzeno. São compostos apenas de carbono e hidrogênio, né? São solventes. Então, os solventes compostos apenas de carbono e hidrogênio, eles vão ser sempre apolares. Não quer dizer que eles tenham a mesma polaridade, tá? O benzeno, por exemplo, ele é um pouquinho mais apolar do que o hexano, porque ele tem aqui essas ligações πs que vão aumentar as forças de Van der Waals, tá? Mas os dois são apolares, certo? A outra diretriz é relacionada aos elementos que possuem oxigênio e nitrogênio, né? Que são elementos mais eletronegativos. Então, todo composto que tiver oxigênio e nitrogênio, eles vão ser considerados polares, como acetona, álcool etílico, acetato de etila, água, etilamina, dietiléter. Todos esses são solventes polares. Por quê? Eles possuem essas ligações eletronegativas, carbono-oxigênio, oxigênio-nitrogênio, NH e CN, que são ligações, né, polares. Porém, não possuem a mesma polaridade. Tem compostos que são mais polares e tem compostos que vão ser menos polares, né? Então, os compostos mais polares vão ser os que vão apresentar ligações de hidrogênio, como, por exemplo, a hidroxila e o NH. Então, compostos que têm esses dois tipos de ligação vão ser mais polares.
A terceira diretriz é a respeito dos átomos que possuem, ou dos compostos que possuem átomos de halogênio, tá? Por exemplo, o cloreto de metileno, que é o diclorometano, que a gente usa bastante no laboratório, e o clorobenzeno. Então, geralmente, a presença desses elementos halogenados não vão interferir muito na polaridade desses compostos. E eles são considerados ligeiramente polares. Porém, quando você vai compará-los, por exemplo, a polaridade deles com a água, eles são bem mais próximos da polaridade dos hidrocarbonetos, né, que são apolares, do que polares próximo à polaridade da água, tá? Então, eles são um pouquinho mais polares do que os hidrocarbonetos. Aqui na diretriz 4, a gente pode observar o efeito da polaridade quando se adicionam carbonos à cadeia carbônica, tá? Então, se você comparar aqui, eu tenho um metanol, né, que tem o grupo H, é considerado polar, e eu tenho aqui um etanol. Do metanol para o etanol, o que aconteceu? Eu aumentei um átomo de carbono, como o propanol mais um. Então, o que acontece é que à medida que você vai aumentando a cadeia carbônica, você vai aumentando a parte apolar da molécula e fazendo com que ela fique mais apolar, ou que ela não se solubilize em água, tá? Então, metanol, etanol e propanol, que tem 3 átomos de carbono aqui, né, no máximo 3, esses compostos aqui, em qualquer proporção, eles são solúveis em água. A partir de 4 átomos de carbono, você consegue ver que a solubilidade já começa a diminuir. Esses valores aqui é o coeficiente de solubilidade em gramas por 100 gramas de solvente. Então, um álcool aqui com 7 átomos de carbono, a solubilidade dele é praticamente nada, né? 0,2 para 100 gramas de solvente. E aí a gente pode resumir aqui por meio desse quadro um pouco sobre a solubilidade do soluto e do solvente quando eles são moleculares, dividindo aqui em grupos, tá? Então aqui a gente tem a ordem, né, de polaridade, onde os hidrocarbonetos alifáticos eles vão ser mais apolares quando comparado aos aromáticos, né, devido à presença das ligações bis aqui. Os halogenocarbonetos que tiverem, né, halogênios, compostos com halogênios, eles vão ter uma polaridade maior do que os hidrocarbonetos, né? Então, eles vão ser ligeiramente polares. E em relação aos compostos com ligações polares, eles vão dividir aqui em 2 grupos, os polares, só com ligações polares, e os com ligações polares e ligação de hidrogênio. Então, ligações polares vai entrar aqui o éter, acetato de etila, que é um éster, acetona, tá? Esses dois são considerados moderadamente polar. Quando tiver ligação de hidrogênio, aí tem aqui o álcool etílico, o álcool metílico, que também são considerados moderadamente polar, e a água, que é o solvente mais polar de todos. Então, é interessante que a gente tenha, né, memorize aqui um pouco dessa ordem de solubilidade, porque vai facilitar do entendimento na hora de fazer um teste, né? E saber quem que vai ser solúvel em que, né? Quem é apolar vai ser solúvel em polar, mas você tem que ter noção do que é um solvente apolar e do que é um solvente polar.